Boa noite a todos. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Bem, vamos estar fazendo nossa leitura bíblica que está lá no livro de João, no capítulo 4, do versículo 23 ao 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Oremos. Santíssimo Deus, Pai amado, mais uma vez estamos aqui na Tua presença, Deus, para Te louvar e bendizer o Teu nome, Deus Altíssimo. Paizinho querido, obrigado pelas nossas vidas, Deus. Obrigado, Deus, por tudo que Tu nos tem concedido, Deus, mesmo sem merecermos, Pai. Obrigado pela nossa saúde, pelo nosso pão de cada dia, Jesus. E só temos, Pai, que Te agradecer imensamente pelas bênçãos que Tu tem nos concedido todos os dias das nossas vidas. Pai Santíssimo, também Te peço uma bênção especial sobre os nossos irmãos enfermos, sobre aqueles irmãos, Deus, que estão no leito ali, Pai, de hospitais, estendendo sobre eles, Deus, bênçãos de cura, Pai. Oh, Pai, que em breve, Pai, todos nós possamos estar imunes, Deus, com essa vacina, Deus. Oh, Espírito Santo, tende misericórdia de nós, Pai, e continue, Pai, estenda as suas bênçãos de proteção divina sobre cada um de nós, Pai, perdoando também, Altíssimo, os nossos pecados. Pai, venha preparar os nossos corações, as nossas mentes, os nossos ouvidos, para ouvir, Senhor, a mensagem desta noite, Deus. Que o pastor, Senhor, não fale de si mesmo, mas fale inspirado pelo poder do Teu Espírito Santo, Deus. Ser com ele, ser conosco. Assim, Senhor, nós te oramos e bendizemos o Teu nome para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo, expressando a glória do Senhor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão. Vem desfrutar do amor de Deus, você em sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar.
Jesus comprou. Irmão, você sente, tem alma ao teu lado chorando, gemendo, tremendo, com fardo pesado de dor. Se ela chegar a perecer, você é o culpado. Tenhas cuidado, porque uma alma tem muito valor. Irmãos, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmãos, você lembra o ide do Mestre amado? Não foi um pedido, mas ordem que ele nos deu. E como podemos ficar de braços cruzados, se ele de braços abertos por todos morrer? Irmãos, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmãos, você sabe o valor que tem uma alma. Boa noite, Igreja do Senhor Jesus Cristo. Boa noite, congregação da Igreja Presbiteriana Independente, situada em Morada Nobre, congregação da Igreja Presbiteriana Independente Central de Brasília. Boa noite, amigos e aqueles que estão participando a primeira vez. Hoje estaremos falando, comentando, meditando sobre um tema que está sempre atual na vida do ser humano. Mas antes vamos orar. Bondoso Deus, poderoso Deus, glorioso Deus, precioso Deus, neste momento em que iremos prestar um culto ao Senhor, ó Pai, começamos com um pedido de gratidão, com uma demonstração, ó Pai, de gratidão ao Senhor. Porque se aqui estamos para meditar na Tua Palavra, é porque o Senhor nos dispensou, nos liberou graça nesse sentido. E o Teu Santo Espírito, nós temos certeza, estará nos ajudando, nos capacitando em todo momento do culto.
e depois estará usando a tua palavra para nos transformar em pessoas melhores, mais santificadas a ti. Obrigado, glorioso Deus, por se fazer presente. Ao Senhor toda honra e toda glória. A ti oramos e agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, estaremos meditando sobre o tema Ensinos de Deus sobre a família. Muitos têm o mês de maio até como um mês da família. E aproveitando este momento que muitos se voltam para a família, vamos então estar estudando a Bíblia, a Palavra de Deus, sobre esse tema. Ensinos de Deus sobre a família. Irmãos e amigos, a família é uma instituição criada por Deus. E ela não é formada de qualquer jeito. Eu não posso idealizar o que seja família diferente da forma que Deus a pensou e a constituiu. Então o homem não tem o direito de mudar o núcleo familiar e nem o comportamento dos componentes da família. Família é algo criado por Deus, é uma instituição gerada por Deus para ser fonte de felicidade, para ser fonte de descanso, de alegria, de cumplicidade, de respeito, de apoio. Então, família é algo que deveria funcionar atendendo todas essas características que eu mencionei. Porque nosso sábio Deus a criou para o bem do homem, não para a sua infelicidade. Então a família tem um protocolo criado por Deus, não é de qualquer jeito. Vamos ler alguns versículos das Santas Escrituras. Gênesis 2, 24 e 25. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Versículo 25. Ora, um e outro, o homem e a mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Agora, Novo Testamento. Efésios 5:31. Diz a mesma coisa acerca da constituição da família. Efésios capítulo 5, versículo 31. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne.
Irmãos e amigos, o homem deixará o seu pai e a sua mãe. O mesmo acontece com a mulher. Também relacionei um versículo aqui que será de muita utilidade, de muita informação para nós. Gálatas 3, versículo 28. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E é óbvio que, neste sentido aqui, não existe nem homem nem mulher quando se trata do relacionamento de Deus com o homem. Ele não faz acepção de pessoas no sentido em que privilegia um e diminui o outro. Dá mais importância ao grego e menos importância ao escravo. Da mesma forma em relação ao homem e à mulher. O sentido aqui é que Deus dá a mesma importância tanto para o homem como para a mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Último texto, são 4 versículos, Colossenses 3, 18 a 21. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como convém ao Senhor. Maridos, que cada um de vocês amem a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Irmãos, essa leitura, na introdução, é para deixar claro que a família foi bem pensada por Deus. Que a mulher se torna esposa, o homem se torna o marido, e ambos se tornam uma carne, uma só carne. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas, de acordo com essas leituras, ficou bem claro que a família é constituída pelo homem, que é o marido, pela mulher, que é a esposa, e posteriormente pelos filhos, que serão do sexo masculino ou do sexo feminino. É o que a Bíblia diz. Os tempos podem mudar, muitas formas de casamento podem ser criadas, muito jeito de ser família pode ser inventada para o homem, mas aqui eu estou falando da família cristã, da família daqueles que têm a palavra de Deus como a única forma de regra e prática. Não estou falando para os incrédulos, para aqueles que não acreditam no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Então aqui não estamos criando atrito com ninguém que não pensa como nós, que não pensam como Deus. Agora, nós pensamos e seguimos as orientações de Deus. Por isso, o núcleo familiar para nós é este que eu mencionei. Homem, mulher, são os cônjuges. E os filhos, fruto do relacionamento, do matrimônio desses cônjuges.
Estaremos dividindo esta meditação em 5 itens para explorarmos alguns ensinos de Deus sobre a família. 5 itens. O primeiro, princípios constitutivos da família. Primeiro, princípios constitutivos da família. Irmãos, a primeira família foi criada por Deus e as outras famílias depois vieram desta primeira família. Então, no início, antes de, em nosso tempo, criarmos um novo núcleo familiar, há uma separação, há uma ruptura de cada um dos cônjuges de seu núcleo familiar anterior. O marido não mais pertence ao núcleo familiar anterior e nem a esposa. Ambos se tornaram uma só família. O que gera isso? Esta separação é exatamente porque uma família nova é uma família gerada por 2 outras famílias. Então, o que ocorre são famílias gerando famílias. Por isso, uma família tem que viver obedecendo os princípios de Deus, para que cada cônjuge leve para o novo núcleo familiar valores morais e espirituais que aprenderam na família anterior e que agradam a Deus. E ambos se tornam, principalmente de acordo com os textos lidos, somente um só corpo. Olha que coisa linda, irmãos. Família impõe compromisso um com o outro, e dos pais com os filhos, amor, respeito, investimento, educação, comunhão, atenção, convivência diária, o cuidar um do outro. E ter uma somente é porque o marido agora não vai fazer somente a vontade dele, como se ele fosse solteiro. Todo o pensamento dele tem que levar em consideração o bem do casal, o bem da família. Não pode ser autônomo em relação à família. Se eu tenho uma ideia, um pensamento, um projeto e vou torná-lo algo substancial, vou torná-lo executável, eu tenho que levar em consideração agora a família, a opinião da minha esposa, a parceria da minha esposa. Isto é uma somente, a mulher também. Ela não mais agirá dentro do matrimônio, dentro da família, sem levar em consideração o seu marido e seus filhos. Então, ambos têm uma somente, ou seja, a mente da família e um só corpo. Se um membro da família está doente, toda a família se envolve para ajudar. Se um membro da família está com problemas, a família se ajunta para ajudar. Isso é ter um só corpo. Você não toma atitudes que agridem os membros da sua família, porque todos pertencem a um só corpo, se constituem um só corpo. Segundo item, esposas,
sejam submissas ao seu marido. Isso é bíblico. Os tempos mudam o tratamento entre os cônjuges, mas segundo a palavra de Deus, a esposa tem que ser submissa ao seu marido. Mas, irmãos, a forma do cristão governar o lar é completamente diferente de todos os governos humanos não cristãos. Porque o lar cristão é governado com amor. Então, esta sujeição da esposa é praticada em amor dela pelo marido e do marido por ela. Colossenses 3,18. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como convém ao Senhor. Mas amar representa algo que muitas vezes extrapola, na maioria das vezes extrapola os recursos do homem. O homem tem que estar firmado em Jesus, com a raiz em Jesus Cristo. Mas a mulher tem que ser submissa ao marido, mas também tem que amá-lo. Olha em Tito 2, carta de Tito, capítulo 2, versículo 4. A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos. Então, as mulheres também têm que amar o marido. Irmãos, a submissão não quer dizer que a mulher é inferior ao homem, não, de forma alguma. Aliás, a mulher foi criada exatamente porque o homem é incapaz de viver sozinho, de fazer as coisas sozinhas. Então ela é uma parceira, ela é uma auxiliadora idônea, mas ela não é inferior. Nós não lemos o texto de Gálatas 3:28, onde diz assim: nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. É exatamente nesse sentido de importância para Deus. A mulher não é inferior ao homem, e nem o homem inferior à mulher. A mulher não é superior ao homem, nem o homem superior à mulher. Essa sujeição, ela é gerada pelo matrimônio. Então, uma mulher, ao se casar, ela tem que ser submissa ao marido, mas essa submissão é algo inteligente, participativo. Ela se interage com o marido nas decisões. Ela se interage com o marido nas atitudes. Uma auxiliadora idônea, competente. E quando o marido é um cristão consagrado, santificado, a opinião da mulher sempre será não somente valorizada, mas também necessária. E o marido conta com isso, com essa assistência, e ele precisa disso. E ele pensa como uma só mente. E ele existe como um só corpo. Então, ao se decidir por algo, ao planejar algo, ao tratar a sua esposa, ele vai levar em conta o que Deus diz e vai tratar a sua mulher como uma princesa,
ou como uma rainha. Porque o que Deus compara o matrimônio é o seguinte, é da seguinte forma: o homem é o cabeça da mulher, ou é a cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja. Cristo deu a vida pela igreja. Então, você que é marido, jamais você conseguirá um embasamento bíblico para maltratar a sua esposa, para tratá-la com inferioridade, como um ser inferior a você. Não. Você vai encontrar um lugar de honra acerca da mulher na palavra de Deus. Uma mulher que vai concordar com você, mas que tem todo o direito e deve opinar, ser uma parceira. Ser submissa num ambiente desse, para a mulher, é uma honra. Se Deus tivesse me falado para que eu fosse submisso à minha esposa num ambiente desse, meu Deus do céu, seria uma bênção. Então a mulher jamais deve se sentir inferiorizada por isso. E o marido não tem também nenhum direito em se orgulhar disso, porque a base concreta, bíblica, é que ambos diante de Deus têm a mesma importância, mas de acordo com o matrimônio, a mulher tem que ser submissa, mas submissa em amor. Terceiro item: marido, ame sua esposa. Então, ao constituir matrimônio, o marido deve levar uma vida em que exala amor pela sua esposa. Colossenses 3,19. Maridos, que cada um de vocês amem a sua esposa e não a trate com amargura, com falta de humor, com palavras duras, perversas, atravessadas, mas sempre tratando-a com carinho, como eu disse, sempre dando um tratamento como se fosse uma princesa, uma rainha, que na verdade ela é uma princesa, uma rainha do lar. E quando existe o amor, as atitudes e os pensamentos são sempre no sentido de abençoar a sua esposa. O amor nos leva a agir exatamente como Deus quer que sejam as nossas atitudes. Então, é um dever nosso, maravilhoso, que vem do nosso Senhor, amar a nossa esposa. E vejam bem, cada um ame a sua esposa. É monogamia. O homem não tem liberdade diante de Deus para possuir mais de uma esposa, para ser um bígamo, ou ter mais até do que duas mulheres. Mas Deus destinou uma esposa para um marido. Quarto item: filhos, obedeçam aos seus pais. Meus irmãos, isso aqui me gera uma preocupação muito grande, porque há pais que são relapsos, há pais que não tomam para si a responsabilidade de aprender para ensinar a seus filhos. Há pais que deixam seus filhos serem educados pela internet, pelo mundo, na escola,
e esses filhos darão no que não presta. Porque uma família saudável, os pais procuram aprender para ensinar aos seus filhos. Os filhos têm sempre algo a aprender com os pais. E é claro que em muitas coisas os filhos superarão os pais. Aprendem inicialmente e depois se aperfeiçoam e em várias áreas da vida se tornam superiores a seus pais em muitos conhecimentos, em muitas habilidades. Mas os pais devem ser sempre honrados e devem cuidar para que a família seja um ambiente de prosperidade espiritual, prosperidade no saber intelectual, um aprendizado acerca do amor, um aprendizado acerca de Deus. Então, tem que haver este ambiente na família. Então, querido pai, querida mãe, é responsabilidade de vocês educarem seus filhos no caminho do Senhor, serem exemplos, ser uma família saudável, para que da família de vocês possam gerar famílias saudáveis. Seus filhos, ao contrair matrimônio, formando outros núcleos familiares, levarão os conhecimentos, a sabedoria adquirida hoje no lar. Então é muito importante, é base, é alicerce. Por isso que muitos dizem que a base da sociedade é a família. E por que a nossa sociedade está tão bagunçada? Porque as famílias estão bagunçadas. Mas nós devemos voltar para os ensinos do Senhor, para reestruturarmos as famílias de acordo com os ensinos de Deus, para termos uma nação melhor. Não adianta orarmos pela nação se não valorizamos a nossa família. Se a esposa não é valorizada pelo marido, se o marido não é valorizado pela esposa, se os filhos não amam seus pais, se os pais não amam seus filhos, esta oração se torna sem sentido. Então, filhos, obedeçam a seus pais. E, queridos pais, tenham sempre algo para ensinar aos seus filhos. Procurem ser exemplos de coisas boas, exemplo de amor, de respeito no relacionamento entre os cônjuges, para que seus filhos aprendam na prática, no ambiente da família, e não na internet, não assistindo televisão, nas novelas, mas com vocês, pais. E o quinto e último item: pais, não irritem seus filhos. Colossenses 3:21. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Queridos, muitas atitudes dos pais, o pai e a mãe, podem irritar os filhos. Há cônjuges que amam mais um filho do que outro. Então, fazem discriminação no trato, no relacionamento com os filhos. E isso irrita, porque aquele filho que não recebe a mesma quantidade de amor, ele vai se sentir rejeitado. Ele entenderá que o outro é mais amado do que ele. E isso traz desânimo. Se você
se preocupa mais financeiramente, economicamente com o filho do que um outro filho, do que os demais filhos, isto também vai gerar desânimo. Então, queridos pais, e eu também como pai, nós devemos ser amorosos. Amorosos mesmo diante da irritação dos nossos filhos. Porque o pai que se mantém no domínio próprio, mesmo diante das irritações dos filhos, mesmo diante das desobediências, acaba sendo visto por esses filhos como pais maduros, como colunas e exemplos a serem seguidos. Partindo para a conclusão, vocês ainda lembram do tema? Ensinos de Deus sobre a família. O primeiro ensino é que há princípios constitutivos da família. A família não é idealizada pelo homem, ela foi idealizada e criada por Deus. E as esposas, no contexto familiar, devem ser submissas em amor ao seu marido. Ser submissa em amor é ser uma parceira atuante, apoiadora, ajudadora. Aqui eu vou dizer algo particular para vocês. Tem hora que eu penso que eu sou o ajudador da minha esposa, porque ela é muito dinâmica, muito parceira. Eu não conseguiria fazer praticamente quase nada sem o auxílio dela. E isso é ser submissa a mim, em amor. Mas em amor, eu também me torno submisso a ela. E família cristã é assim: se você ama sua esposa, você vai procurar até, antes que ela esboce verbalmente qualquer necessidade, você vai procurar descobri-la antes. E é bom que nós nos tornemos peritos nisso, né? Em descobrir as vontades da nossa esposa, sem que ela tenha de pedir, né? Filhos, obedeçam, aprendam com seus pais. Se os seus pais não estão ensinando a vocês, e vocês já têm conhecimento, porque vocês aprendem muita coisa na igreja, conversem com eles. Papai, eu quero aprender com o Senhor. Se o Senhor não sabe as coisas para me ensinarem, não tem problema. Procure saber. Mas eu preciso da ajuda do Senhor, do amparo do Senhor, para um dia me tornar um adulto maduro, que agrade a Deus. Papai, estude a palavra de Deus comigo. Papai, me ensina a tratar as minhas irmãs e as demais pessoas com amor. Trate a mamãe com amor. Mamãe, trate o papai com amor. Aprendam a se relacionar com amor, porque eu quero aprender com vocês. Irmãos, e aqui nós terminamos. Ensinos de Deus sobre a família. Um estudo simples, curto, mas profundo, porque vem da palavra de Deus. Então, coma esses ensinos, porque com certeza você será muito abençoado, você marido,
E você, esposa, muito abençoada. E vocês abençoarão ainda mais os vossos filhos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos aqueles que participaram deste culto. Vamos fazer mais uma oração agora. E após a oração nós teremos um momento de adoração a Deus. E logo após este momento de adoração a Deus, eu estarei impetrando a bênção. Glorioso Deus, Deus de amor, Pai maravilhoso, Pai eterno, Pai divino, Pai que ama os seus filhos com um amor do tamanho de Jesus Cristo. Então é sem medidas este teu amor por nós, porque Cristo deu a sua vida por nós. Ó bondoso Pai, que grande amor é este que o Senhor sente por nós. Que infinito amor é este, Senhor Deus, que nós não temos condições de sentir gratidão na mesma medida. O Senhor nos gerou em Cristo Jesus e continua nos dando crescimento, nos alimentando a cada dia, para que um dia, ao chegarmos ao final do nosso tempo neste mundo, nós sejamos glorificados. Teremos um corpo que não envelhecerá, que não adoecerá. Não teremos preocupações. Bendito Pai, realmente os pensamentos do Senhor a nosso respeito são maravilhosos, que nós nem conhecemos a dimensão. Senhor Deus, a Ti nós oramos, ó bendito e divino Pai, e agradecemos em nome de nosso Salvador e co-irmão, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvemos ao Senhor. Bem longe de Deus eu andava, um pobre perdido fui eu. Pensava que fosse impossível entrar a minha alma no céu. Vaguei tão errante nas trevas, nem raio de luz vinha a mim. E triste, cansada minha alma, não via perdão para mim. Estando no meio das trevas, bem claro uma voz eu ouvi, dizendo-me: sou poderoso para dar salvação hoje a ti. Parei, era a voz do meu mestre, falando palavra de amor. Clamei, sou um pobre perdido, ó, tem compaixão, Salvador. Então me entreguei a meu mestre. Feliz Jesus Cristo me fez a todos
satisfez. E quando por graça de Cristo o céu alcançar a final, louvores darei para sempre a quem me deu vida eterna. Quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos remidos desta terra meu Jesus incorporar, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Neste tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lhe darei então para Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando, pois, findar a vida e o labor aqui cessar, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Irmãos, querida igreja e amigos, recebam a bênção. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com toda a igreja de Cristo, por toda a terra, hoje e sempre. Amém.